Olá, pessoal! Dando continuidade a essa nossa videoaula 2 de mecanismos de transferência de calor, agora então nós vamos ver mais dois mecanismos de transporte, que é a convecção de calor e a radiação térmica. Começando pela convecção de calor, vamos defini-la. Então, a convecção de calor pode ser definida como o transporte de energia que ocorre entre uma superfície e um fluido que escoa através dessa superfície quando eles se encontram a diferentes temperaturas. Então, por exemplo, se a superfície estiver mais quente que o fluido e o fluido está escoando, sendo carregado através dessa superfície, então a transferência de calor vai ser da superfície para o fluido. Agora, se o fluido estiver escoando através de uma superfície com uma temperatura mais elevada que a temperatura da superfície, então a transferência de calor vai ocorrer na direção do fluido para a superfície. Então, agora, diferente do que a gente tinha na condução, é que agora o nosso fluido tem um movimento ordenado. Esse fluido escoa em uma direção, ou seja, esse fluido tem uma velocidade média, né? Então, o que caracteriza a convecção é esse movimento global do fluido. Isso não significa, pessoal, que a transferência de calor através do mecanismo molecular não aconteça, certo? O mecanismo molecular vai ocorrer, ou seja, a difusão térmica, ela vai ocorrer, a condução vai ocorrer também, mas dependendo da velocidade do fluido, as taxas de troca de calor por convecção vão ser muito maiores que a taxa de troca de calor por condução. Porque, querendo ou não, quando a gente escoa um fluido através de uma superfície, esse fluido lá na primeira camadinha de contato com a superfície, pela condição de não deslizamento, vai atingir a mesma velocidade da placa. Se a placa está parada, o fluido vai estar paradinho sobre a superfície, certo? Sobre a placa. Então, se o fluido não tem velocidade global, o mecanismo que ocorre ali é difusivo, é condutivo, certo? Então, os dois mecanismos de transporte, a partir do movimento molecular aleatório e pelo movimento global do fluido, ocorrem quando a gente estuda a convecção. Mas a grande característica é que o fluido esteja com um movimento global, direcional. Falando só um pouquinho dessa parte de nomenclatura, pessoal, quando a gente fala a palavra convecção, a gente está falando desse transporte cumulativo, que é o mecanismo aleatório e o movimento global do fluido, certo? Ou seja, a condução e essa convecção ocorrendo ao mesmo tempo. Isso significa a palavra convecção. Agora, quando eu quero falar exclusivamente sobre a troca térmica, que ocorre exclusivamente em função dessa velocidade com que o fluido está escoando através de uma superfície, então o termo correto seria o termo advecção, correto? Nós utilizamos o termo convecção mais convencional, né? A gente utilizar o termo convecção e daí muitas vezes a gente coloca uma hipótese nos nossos problemas, dizendo, por exemplo, que a condução pode ser desprezível, porque a taxa de troca térmica convectiva vai ser muito maior que a taxa de troca térmica condutiva. Então a gente usa também, mas o termo correto a ser utilizado seria convecção para quando eu tenho transporte cumulativo e advecção se tratando apenas do movimento global do fluido, apenas o mecanismo 2. A classificação, quando a gente fala de convecção de calor, ela pode ser classificada, ela pode ocorrer de duas formas, né? Um caso, pessoal, é a convecção forçada, que é apresentada nessa primeira figurinha,
E nós temos a convecção natural aqui na segunda figurinha, certo? Então, qual é a diferença entre elas? Então, se a gente olhar a primeira figura, eu tenho um ovo quente, né? E para resfriar esse ovo, eu coloquei um ventilador, forçando a passagem desse ar através dessa superfície desse ovo. E na segunda imagem, eu não tinha o ventilador, então eu estou deixando de forma natural esse ar resfriar, o ar que está em volta do ovo quente, resfriar essa superfície quente. Pessoal, quando eu tenho e utilizo de um meio externo para provocar o movimento do fluido, eu estou tratando de uma convecção forçada. Por exemplo, na primeira figura, eu utilizei um ventilador forçando a passagem de ar através dessa superfície, certo? Então, estou forçando, portanto, essa seria uma convecção forçada, tá? Então, eu uso meio externo para provocar o escoamento do fluido, né? Pode ser ventilador, pode ser uma bomba também, tá? Agora, na convecção natural, o fluido vai se movimentar em uma direção característica de forma natural. Então, o que acontece com o ar? O ar que passa, que encosta aqui nessa superfície do ovo, vai trocar calor rapidamente, vai ser aquecido, vai elevar a sua temperatura. Quando a sua temperatura é elevada, o ar quente tem uma densidade menor que o ar frio. Então, ele vai subir esse ar quente, empurrando o ar frio para baixo, que é o que está acontecendo nessas flechinhas aqui, que está nos mostrando isso. Então, isso vai provocando um movimento nessa direção. Sobe o ar quente, desce ar frio. Sobe o ar quente, desce o ar frio. Então, é um movimento, provoca um movimento, é uma velocidade, pode ser uma velocidade menor do que se eu tiver um ventilador, obviamente, né? Então, a gente pode imaginar já, prever que a velocidade de troca térmica com convecção forçada e as taxas de troca térmica de convecção forçada são maiores que as taxas de troca térmica de convecção natural, certo? Então, a convecção natural ocorre por forças de empuxo. Esse movimento que ocorre no ar, por exemplo, no fluido, e em função da diferença de temperatura, que provoca uma diferença de densidade. Pessoal, então assim como nós estudamos que lá na condução de calor existe uma lei que governa a condução de calor, que é a lei de Fourier. Para a convecção também temos uma lei que vai governar esse processo, que vai nos permitir calcular taxa e fluxo de calor por meio do mecanismo convectivo. Essa lei é a lei de resfriamento de Newton, certo? Antes da gente olhar para a nossa equação, vamos observar esta figura. Então, eu tenho um bloco quente, eu tenho ar escoando nessa direção da velocidade através dessa superfície. A temperatura da superfície quente é TS e a temperatura do fluido é T infinito, certo? Então, conforme esse ar vai escoando através desta superfície, eu vou formando esse perfil de velocidade aqui, que vocês já devem ter visto, né, lá em Fenômenos 1. Então, forma o perfil de velocidade dentro da camada limite, né? Então, nós vamos falar sobre o que é definir camada limite um pouquinho mais para frente, quando a gente estudar especificamente a convecção, certo? Então, dentro da camada limite, eu tenho esse perfil de velocidade formado. Então, em função desse perfil de velocidade, eu também vou ter uma troca de calor diferente em cada ponto, conforme eu avanço aqui a minha coordenada Y, certo? Então, o bloco quente vai trocando calor com o fluido, vai passando energia para o fluido. O fluxo convectivo, ele tem esta direção aqui, que é a direção do escoamento do ar, né? Então, eu vou
ter pelo menos uma transferência de calor bidimensional aqui quando a gente trata de convecção, certo? Então, eu também vou ter o desenvolvimento de um perfil de temperatura, que é essa segunda linha rosa aqui, é o meu perfil de variação, é o meu perfil de temperatura. Ele me diz, ele me mostra como a temperatura está variando dentro desse espaço. Esse espaço aqui é chamado camada limite, tá? Não se preocupem, por enquanto, com a definição da camada limite. Tá? Então, percebam que a temperatura ela é maior na superfície e ela vai diminuindo, né? Conforme eu vou subindo aqui no meu eixo Y. Então, eu vou subindo no meu fluido. Então, agora, o nosso domínio de cálculo, onde a gente está estudando, nosso volume de controle, é o fluido, certo? Não é o bloco, é o fluido, tá? Que é onde esse ar, né, está escoando. Então, é por isso que eu tenho esse perfil de temperatura convectivo aqui se formando em função dessa troca de calor. Então, o fluxo convectivo, então perceba, fluxo é o que? Duas linhas, que é taxa, né? Como é de convecção, tem esse conv por área. Isso é fluxo convectivo, tá? Vou apagar aqui, que é para não atrapalhar, que nós possamos olhar a nossa equação. Então, a lei de resfriamento de Newton diz que o fluxo convectivo de calor ele é igual ao H, que é o coeficiente de transferência de calor por convecção, vezes a diferença de temperatura, temperatura da superfície menos a temperatura do fluido, né? Então, claro que a gente tem aqui nessa flecha rosa. Essa flecha rosa, ela está indicando isso, né? Que o meio mais energético, que é o bloco, vai oferecer energia, vai transferir energia para o meio menos energético, que é o fluido. Então, esta é a direção do fluxo de convecção de calor, certo? Da superfície para o fluido. Tá? E a linha cinza, ela é a direção, a flecha cinza, ela é a direção de escoamento do fluido, certo? Então, pessoal, obviamente que aqui nós temos, assim como é para a gente manter e ter significado físico a nossa lei de Fourier, a gente teve que colocar um sinal de menos lá para garantir que a direção do fluxo de calor seja da maior para a menor temperatura. Então, aqui também eu coloquei a maior temperatura, que é o meu bloco, né? Para a menor temperatura, que é a temperatura do fluido. Se o fluido tivesse uma temperatura maior que o bloco, nós íamos colocar T infinito menos a temperatura da superfície, certo? É a área, pessoal. O que é a área? Então, se eu quiser escrever essa equação em termos de taxa, então eu sei que o fluxo é taxa vezes a área. Né? Qual área? A área perpendicular à direção desse fluxo de convecção. Portanto, é esta área da superfície aqui, certo? Tem a temperatura da superfície, tem infinito a temperatura do fluido. Falando um pouquinho agora sobre o coeficiente de transferência de calor por convecção, que é o H, fazendo alguns comentários sobre ele, iniciais, que a gente vai precisar falar muito desse coeficiente convectivo. Primeira coisa que a gente precisa saber é que ele não é uma propriedade do fluido. Então, diferente da condutividade térmica é uma propriedade do material. H, coeficiente convectivo, não é propriedade do material. Ele é um coeficiente de transporte, assim como a difusividade térmica é o coeficiente de transporte da condução. O H é o coeficiente de transporte da convecção, certo?
Ele é um parâmetro que é determinado experimentalmente e que depende de muitas variáveis. Ele depende de todas as variáveis que influenciam a convecção de ocorrer, que são muitas. Então, basicamente, pessoal, é muito difícil determinar o H. Você precisa ter condições experimentais controladas, ter conhecimento de todas as outras variáveis da lei de Fourier, da lei de resfriamento de Newton, perdão, para você conseguir determinar o H. Então, se a gente olhar nessa tabelinha, pensando em gases numa convecção natural, comparando com líquidos em uma convecção natural, perceba que o H aumenta bastante, né? O H de líquidos é muito maior que o H para gases. Ou seja, isso demonstra que o H depende da natureza do fluido e do movimento do fluido. Então, mudando o estado da matéria, a gente sabe que o movimento de gases e de líquidos vão ser diferentes, certo? Então, a natureza do fluido, as propriedades do fluido, né? Então, mudando as propriedades, a natureza do movimento, por exemplo, relembrando que vocês viram em fenômeno zoom, então, se eu tiver um escoamento laminar ou turbulento, isso influencia no H, né? Mesma coisa se eu comparar gases e líquidos, considerando a convecção forçada. Então, líquidos também o H aumenta. Então, se o H é maior, observando a lei de resfriamento de Newton, a taxa e o fluxo de troca de calor por convecção também serão maiores, certo? O H também depende da geometria da superfície. Então, se eu tiver uma placa ou se eu tiver uma bolinha e forçar um ar através dessa bolinha, precisa resfriar essa bolinha, então a camada limite que se forma ali são condições completamente diferentes, certo? Então, mudando a geometria, eu também mudo bastante a convecção. Se a convecção muda, o H também vai ser dependente disso, tá? Depende da velocidade do fluido. Então, mais uma vez, se eu tiver escoamento laminar e turbulento, isso vai determinar e influenciar fortemente o valor do coeficiente convectivo, certo? E aí tem mais uma série de propriedades também que o H depende. Então, quando a gente for estudar só convecção, mais para frente, tá? Agora, o que a gente precisa saber de convecção é saber definir, é saber reconhecer a convecção, diferenciar a convecção dos outros mecanismos de transferência de calor, diferenciar da condução e da radiação, e precisamos saber aplicar a lei de resfriamento de Newton, certo? Mais para frente a gente vai aprofundar os nossos conhecimentos na convecção. Então, lá na frente, quando a gente for estudar, vocês vão ver que o coeficiente convectivo é o grande problema da convecção. Os cálculos convectivos são muito complexos, nós vamos ver mais para frente, e essa complexidade se dá muitas vezes pela dificuldade em determinar o coeficiente convectivo. Ok? Pessoal, também deixo um exercício sobre convecção para vocês aplicarem a lei de resfriamento de Newton, certo? É um exercício do micrópera que eu já deixei aqui para vocês já irem calculando e futuramente a gente vai revisar essa solução. Pessoal, precisamos falar agora sobre radiação térmica, que é nosso último mecanismo de transferência de calor que nós vamos dar esse apanhado geral, assim como a gente fez com a condução e com a convecção. Também precisamos definir, nesse momento, o que é e saber utilizar, reconhecer e utilizar a lei que governa a radiação, certo? Pessoal, então, radiação térmica é toda energia emitida pela matéria que se encontra numa temperatura não nula. O que é uma temperatura não nula? Não estar no zero absoluto, que é o 0 Kelvin, né? Então, toda a superfície
todo corpo que estiver a uma temperatura, né? Toda matéria, então, portanto, pode ser um fluido também. Toda matéria que estiver a uma temperatura não nula, esse corpo emite radiação térmica, certo? E, portanto, se os corpos emitem radiação térmica, eles podem trocar calor por meio da radiação térmica, certo? A diferença entre radiação e condução e convecção é que na radiação ela não precisa de um meio para ocorrer. Até agora, quando a gente falou de condução e convecção, a gente olhou para o meio, a gente olhou para o fluido, a gente olhou para o movimento que ocorre nesse fluido, se é molecular, se tem movimento global. Agora, a radiação de calor, ela não precisa de um meio para ser transferido. Portanto, a radiação de calor acontece no vácuo. É o único mecanismo de calor que acontece no vácuo, certo? Isso explica muitas coisas sobre o aquecimento da superfície da Terra, né? Que é por meio da radiação térmica, certo? Então, se a radiação ocorre no vácuo, ou seja, não precisa do meio para ser transferida essa energia a partir do movimento, então como que ela acontece? Né? Ela acontece por meio de ondas eletromagnéticas ou fótons. Mas a gente, quando estuda a radiação eletromagnética, a gente usa o conceito de ondas, né? Então, a partir dessas ondas eletromagnéticas, a energia consegue sair de uma superfície e atingir uma determinada outra superfície, né? Sempre na direção da maior para a menor temperatura, do mais energético para o menos energético. Isso é igual para qualquer transporte de calor, certo? Então, pessoal, se a gente imaginar que eu tenho uma superfície aqui, que é essa retinha preta aqui, né? Então, se uma determinada quantidade de calor, há uma taxa de calor aqui, ela incide nessa superfície, aquilo que a gente já aprendeu na física, o que a gente sabe? Que uma parte vai ser absorvida e outra parte vai ser refletida, certo? Então, a gente tem esse alfa aqui, que é a absortividade, tá? Esse alfa não é a nossa difusividade térmica, tá? A difusividade térmica eu tenho lá na condução de calor. Esse alfa aqui na radiação é a absortividade, que pode ter um valor de 0 a 1. Então, é um valor que está entre 0 e 1. Né? Então, esse corpo vai absorver, vai refletir, nesse caso aqui, né, 1 menos a absortividade dessa superfície da radiação incidente, certo? E o mesmo acontece aqui também com a radiação que é absorvida, né? Então, uma radiação incidente se divide entre absorvida e refletida. Então, por que é importante a gente observar isso? Para a gente entender de onde vem a nossa lei que governa a radiação térmica. Para isso, pessoal, nós vamos definir o poder emissivo. Tá? O poder emissivo, que é esse E maiúsculo, nada mais é que uma taxa de energia por unidade de área. Taxa, pessoal, por área é o que? Fluxo, certo? Então, o poder emissivo, que é energia, então taxa de energia por unidade de área vai ser fluxo de energia, certo? Então, tem uma lei que é conhecida como Lei de Stefan-Boltzmann, que diz que o poder emissivo do corpo negro, que tem esse N aqui, tá? O que é o corpo negro, pessoal? Quem se lembra o que é o corpo negro? O corpo negro é o corpo que tem a capacidade de absorver
e emitir toda a energia incidente. Tá? Ele é um absorvedor e um emissor ideal, certo? Então, tudo é calculado na radiação com base no corpo negro, que é o emissor ideal e o absorvedor ideal, certo? Então, a lei de Stefan-Boltzmann é o fluxo ou poder emissivo do corpo negro é igual a essa constante sigma, que é a constante de Stefan-Boltzmann, que tem esse valor aqui, 5,67 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado Kelvin a quarta, vezes a temperatura da superfície do corpo negro elevado à quarta potência. Ok? Então, isso aqui é bastante relevante, tá? Agora, a radiação térmica, nossa temperatura está elevada à quarta potência, tá? Não vai ser uma diferença simples de temperatura, né? Vai estar elevada à quarta potência. Muito bem, mas eu não quero saber qual é o fluxo ou o poder emissivo do corpo negro, né? A gente quer calcular o poder emissivo de superfícies reais, né? Como é que a gente vai fazer? Então, só lembrando aí que o poder emissivo aí é o fluxo, né? Então, para uma superfície real, comparando com o corpo negro, então, corpo negro é o radiador ideal, né? Para uma superfície real, o poder emissivo vai ser igual ao fluxo do corpo negro, que é o sigma, a temperatura dessa superfície elevado à quarta potência, vezes um parâmetro epsilon aqui, que é chamado de emissividade. Também é um valor de 0 a 1. Tá? Esse parâmetro aqui, emissividade, é o que compara superfícies reais com uma superfície considerando um corpo negro. Vamos falar um pouquinho mais sobre ela. A emissividade, então, ela é uma medida de quão perto essa superfície se aproxima do corpo negro, certo? E ela está relacionada com aquela absortividade que a gente viu lá na primeira figurinha, que é esse valor de 0 a 1, relacionado à capacidade que essa superfície tem de absorver energia, né? Então, a emissividade está relacionada agora com a capacidade de um corpo emitir uma radiação, certo? Que é o poder emissivo. Então, a radiação do corpo negro representa a quantidade máxima de radiação que pode ser emitida a partir de uma superfície numa temperatura especificada. Então, não pode estar numa temperatura não nula, certo? Então, uma superfície real vai emitir um pouquinho menos que o corpo negro. Como vai ser esse corpo negro? Nós vamos definir pela emissividade da superfície ou da matéria, certo? Que nós estaremos estudando. Então, a absortividade ela é a fração de radiação incidente de uma determinada energia, né, na superfície, da energia térmica numa determinada superfície, que é absorvida, também é um valor de 0 a 1. Então, tá ali esse alfa. O corpo negro também é um absorvedor ideal, então ele absorve toda a radiação incidente. Então, o alfa do corpo negro é 1. Assim como o epsilon, a emissividade do corpo negro, também é 1, certo? Porque ele emite, tem capacidade de emitir a quantidade máxima de radiação térmica, certo? Então, definindo emissividade e absortividade. A emissividade aparece lá na equação de Stefan-Boltzmann, certo? Agora, então, para a gente avaliar a troca térmica entre uma superfície e uma vizinhança por radiação térmica, né? Então, vamos considerar esse seguinte desenho. Nós temos uma superfície, que é esse rosa mais escuro, que está
está numa sala, que é dada por esse ambiente rosa mais claro aqui, certo? Então, essa superfície aqui, rosa escuro, esse bloco, ele emite radiação, certo? Ele tem um poder emissível, ele vai emitir a radiação trocando calor. Então, se eu considerar que a temperatura da superfície, TS, que é a temperatura desse bloco, é maior que a temperatura da vizinhança, o que é a vizinhança? São as paredes de uma sala, por exemplo, né? Se você pegar o seu computador aí que você está assistindo a aula, com relação ao ambiente em que você está assistindo a aula, a sala, o seu quarto, né? Então, as paredes dessa sala, desse quarto, são a vizinhança do seu computador, da superfície do seu computador. Então, ele aquece, né? Então, ele está numa temperatura maior. Então, ele vai trocar calor por radiação térmica com a parede do seu quarto, tá? Como que a gente vai calcular isso? Então, primeiro, nós precisamos conhecer a emissividade dessa superfície do seu computador, tá? Se eu quiser calcular a taxa, eu preciso saber qual é a área perpendicular a essa superfície, né? Então, se a temperatura da superfície do computador, do bloco, é maior que a temperatura da vizinhança, então o fluxo de radiação vai ocorrer na direção da superfície para a parede. Então, nessa direção que eu desenhei aqui, certo? Então, a troca de calor, o calor transferido da superfície para a vizinhança por radiação vai ser a emissividade da superfície vezes a constante de Stefan-Boltzmann, uma diferença de temperatura. Então, pela lei de Stefan-Boltzmann, do corpo negro, eu tinha temperatura elevada à quarta potência. Então, agora as temperaturas vão ser elevadas à quarta potência. Então, temperatura da superfície elevada à quarta potência, menos a temperatura da vizinhança elevado à quarta potência. Certo? Então, essa é a lei de Stefan-Boltzmann, tá? Que nós vamos utilizar para calcular as nossas taxas e fluxos por radiação, né? Então, lembrando que o fluxo de radiação é igual à taxa de radiação dividido pela área, certo? Pessoal, e se eu tiver um problema que, além de ter essa troca térmica por radiação, também ocorrer a convecção? Então, vamos supor que a superfície desse seu computador aí que você está assistindo a aula, o computador está trabalhando tanto, você está estudando tanto, que ele aqueceu muito, né? E, portanto, tem uma convecção natural acontecendo com o ar. O ar atinge a superfície do seu computador bem quente, é aquecido rapidamente, diminui a sua densidade, sobe, empurrando o ar frio para baixo. Então, tem uma convecção natural. Além disso, tem a diferença de temperatura entre a superfície do computador e a vizinhança, que são as paredes da sala em que você está. Então, nesse caso, se eu quiser calcular o meu fluxo total de troca de calor, considerando convecção e radiação, eu posso somar os dois mecanismos. E se eu tiver um caso que eu tenho condução também, eu vou somar mais a convecção. Então, aqui é um caso que eu vou usar a lei de resfriamento de Newton mais a lei de Stefan-Boltzmann, certo? Então, meu fluxo total vai ser o fluxo convectivo mais o fluxo de radiação. Convecção é calculado pela lei de resfriamento de Newton, certo? E o fluxo de radiação é calculado pela lei de Stefan-Boltzmann, que está aqui, certo? Então, o meu fluxo total de troca térmica vai ser a convecção, a quantidade trocada por convecção, mais a quantidade de calor trocada por radiação. E se eu quiser, ao invés de fluxo, calcular a taxa, que é essa segunda equaçãozinha aqui, é só se fluxo, né? Fluxo é igual a taxa pela área, então é só eu passar a área multiplicando. Então, eu vou passar essa área multiplicando para os dois termos. Então, tá aqui a área e tá aqui a área que eu passei multiplicando. Então, a equação para fluxo
e a equação para a taxa de troca térmica total, considerando os dois mecanismos. Então, é muito comum, pessoal, eu ter o acoplamento dos mecanismos que nós falávamos na primeira parte desta aula, né? Lá na parte 1, na gravação 1. É comum, sim, nós temos acoplamento de mecanismos. Pode ocorrer a convecção com a condução com a radiação, a convecção e a radiação, pode ocorrer os três mecanismos ao mesmo tempo, vai depender do problema que você tem, certo? Então, nesta aula de mecanismo de transferência de calor, o que é mais importante que você saiba? Definir os mecanismos de transporte, reconhecer os mecanismos de transporte, diferenciando-os entre si, e que você saiba usar as leis que governam os mecanismos de transporte, certo? Muito bem, pessoal, então eu deixo aqui um exercício também sobre radiação térmica, para vocês já irem trabalhando com a lei de Stefan Boltzmann. Até o próximo vídeo.